Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um Fora de Sala. É um privilégio poder receber aqui você para mais um programa, para mais um podcast onde a fé cristã encontra a cultura, a vida e a bagunça do mundo real, né? Legal. Um abraço, falamos aqui diretamente da desorientada Atibaia para o Brasil e para o mundo. E tenho o privilégio de estarmos juntos mais uma vez nos Estúdios 4. Ah, 4. É 4 dá. A gente já veio do Estúdio 4? Eu acho Primeira que já. vez. Não, já. Eles deixaram a gente voltar. Legal. Muito bom. Falamos aqui da Rádio Mídia, que mais uma vez tem cedido esse seu belo estúdio, a sua estrutura invejável, que deixaria qualquer rádio do Brasil no chinelo. No chinelo. Aliás, se você quer gravar o seu podcast, quer gravar o seu programa, consulta o pessoal da Rádio Mídia. É o lugar. Com o Fernando. Lugar. Com o Fernando, E fale com o super cara. acessível, hein? Fácil de chegar, tem como estacionar, o que é um milagre nessa cidade. O preço, Tem então. café perto. Cara, baratíssimo. Agora, se você não tiver nenhum dinheiro pra investir, procure o Renan. Mas também é importante dizer que não vai dar para exigir muita coisa. Tá? É isso aí. Meus amigos... Igual o nosso editor de podcast, né? Que toda vez eu fico esperando vir um desenho de um anime diferente no nosso episódio. Daniel é uma figura, mas olha... Daniel é maravilhoso. Maravilhoso. Eu sou fã. É um fã. Hoje a gente precisa conversar sobre uma sensação que muita gente tem carregado, né? Parece que o mundo está fora de controle. A gente olha a política um caos. O Trump sai taxando todo mundo. A gente não sabe o que vai ser do nosso futuro. Notícias ruins todos os dias, crise, expectativas frustradas. E aí, então, muita gente parece confusa, muita gente parece perdida. A pergunta, então, que a gente se faz e que a gente ouve tantas vezes é: a vida tem sentido? Será que a fé, o evangelho, nos ajuda a reencontrar significado no meio do caos? Esse é a nossa conversa, esse vai ser o tema do nosso programa de hoje. Queridos, vocês acham, Pedro, que a nossa rotina hoje, o excesso de informação, a hiperconexão, bombardeados a todos os dias por notícias de tragédias, de caos, você acha que isso agrava a nossa sensação de estar num mundo sem controle e desgovernado? Queria começar dizendo que foi muito sacanagem o que você acabou de fazer. Por quê? Eu tava respondendo no WhatsApp, você me fez uma pergunta. Não foi! Ele tava no metaverso. Não foi, mano! Eu nem saí do episódio do metaverso ainda, eu tava aqui. Não foi palavra, foi porque eu olhei e Mas você sabe, fica todo mundo torcendo, né? Que eu não seja o primeiro, que eu não seja... Que eu não seja o primeiro, que eu não seja o Porque a primeiro. gente funciona na reação. né? Não fala sacanagem, não, porque Carol vai ficar brava. Ah, porque é Ela palavra tem no essa Rio. palavra, porque no Rio de Janeiro... Igual desgraça na Bahia, né? Pode xingar a mãe de alguém, mas não pode chamar, não pode falar desgraça. É verdade. Bom saber, vou Mas falar quando a exatamente. gente tá assim, o que ninguém eu quer falar. começar, a melhor maneira é chamar o Lucas. O Lucas, né? Lucas, o que você acha, Você Lucas? quer estabelecer o padrão? O cara tem um doutorado, o cara tem um Não, mas vamos lá, doutorado, vamos lá ficar dourado. Começar pelo Lucas ou pelo você começa? Eu posso começar, mas eu preciso saber a pergunta, eu não entendi. Tem que ouvir de novo. Se o excesso de informação, hiperconexão, tem agravado a nossa sensação de que o mundo está Eu jurei que a gente ia descontrolado. usar tudo isso, cara. Tava tão legal. Toda essa... Essa coisa de... Du, eu acho que sim, eu acho que esse excesso de informação que a gente vive, ele tira a gente da capacidade de ver uma coisa de cada vez e de conseguir viver uma vida de maneira linear, onde as coisas se encaixam para nós, né? Ao mesmo tempo que eu tô vivendo os meus problemas, os meus dilemas, eu, minha esposa e meu filho, eu tô vivendo os dilemas do Oriente Médio ao mesmo tempo. Eu tô vivendo os dilemas da economia norte-americana, da impopularidade do presidente, e ao mesmo tempo eu tô lidando com talvez o maior episódio jurídico da história do nosso país, com o julgamento do último presidente, e tudo isso eu estou vivendo ao mesmo tempo. E isso tira de mim a capacidade de conseguir saber aonde eu foco, aonde tá realmente as coisas mais importantes, quais são as menos importantes, que tipo de impacto eu vou permitir que essas coisas tenham em mim. Eu vou começar a ficar nervoso porque eu não vou mais comprar minhas coisas importadas dos Estados Unidos, eu vou começar a ficar com medo porque eu não vou mais me expressar politicamente por causa do que pode acontecer.
Eu vou começar a orar pela nação de Israel e pelos palestinos, porque eu não sei se o mundo vai acabar, porque alguém vai apertar um botão e tacar uma bomba que vai explodir o mundo. Isso tira da gente a capacidade de viver uma vida linear e também de viver uma vida onde eu sei com o que eu tenho que lidar. Quanto mais informação eu tenho, é mais difícil de saber aonde eu vou colocar o meu foco, onde que eu vou focar meus esforços, meu pensamento e tudo mais. Eu acho que a grande quantidade de acesso à informação tira da gente essa capacidade e produz uma ansiedade surreal na nossa vida. Você mencionou ansiedade, mas essa aparente sensação de descontrole, essa perca de sentido, a vida nesse mundo caótico, ele tem também impactos na nossa saúde, inclusive, tem impactos na nossa vida. Quais seriam os impactos que vocês mais têm percebido de pessoas que são influenciadas, de todos nós somos influenciados por esse mundo sem controle? Pode falar. Eu acho que a gente já falou sobre cansaço em outros episódios, né? Esse cansaço que é físico, mas é também emocional, né? A gente vive num mundo onde a atração, a atenção foi monetizada. Então você vive constantemente chamado por cada uma dessas vozes que está presente nessa dinâmica caótica do nosso tempo. E aí a gente fica exausto, né? Então você tem um estresse que impacta o físico, e daí o físico que impacta o estresse emocional, espiritual, e a gente vai tentando achar alternativas ou refúgios, seja na comida, seja nas dinâmicas da minha devoção de tempo, práticas e exercícios, e a nossa existência vai sendo afetada de diversas maneiras. Acho que é difícil falar de uma única maneira, né? Mas acho que está tudo relacionado. E eu acho que essa multiplicidade de informações, e sem saber processar elas, desperta na gente o medo de que aquilo que está distante se torne perto. Sim. Recentemente, não tão recentemente, eu lidei com um caso de aconselhamento de uma família com uma criança de 7 anos. E o menino um dia virou pro pai e pra mãe e falou assim: pai, eu tenho muito medo que tenha uma guerra no Brasil. Menino de 7 anos. E o pai conversou, não, por quê, tudo mais, filho. E aí o pai veio conversar comigo. Nossa, Pedro, não sei de onde ele tirou isso, tudo mais. Não sei se foi na escola e tudo mais. E aí no dia seguinte ele falou assim, o menino chorando, falou assim: pai, eu morro de medo que você divorcie da mamãe. Nossa. E aí eu falei assim, poxa, uma oportunidade. Eu falei assim, cara, como é que tá seu casamento? Seu filho viu vocês brigarem, o que aconteceu? Ele falou assim, Pedro, isso nunca aconteceu. O que aconteceu? Ele começou a perceber que o menino de 7 anos fazia parte da rotina da noite dele, assistia o jornal enquanto comia com os pais, e ele dormiu na casa de um amiguinho que os pais são divorciados. E ele presenciou um estresse ali, né? E isso, de alguma maneira, virou 2 grandes medos da vida dele. E 2 grandes medos muito opostos, né? Uma guerra no meu país, meus pais se divorciarem. Um mais próximo, um mais distante. E o menino teve crises de ansiedade e pânico com 7 anos de idade. Ele chorava, ele tinha medo, ele não queria sair de casa, com medo de voltar para casa e o pai não tá lá, ou a mãe não tá lá. Porque aconteceu isso com o amiguinho da escola. Ele tinha medo de ir para a escola porque, e se tiver uma guerra, eu não vou conseguir voltar para casa. Óbvio, isso é uma história que é real, mas ela mostra o extremo, né? Mas eu acho que isso é um pouco do que a gente experimenta e que a gente nem imagina que às vezes afete as nossas próprias crianças, né? A grande carga de informação sem a grande habilidade de processá-las faz isso com a gente. Ô Felipe, se a gente olha para as escrituras, a gente tem diversos exemplos de pessoas que passaram por momentos de vazio, de desespero, de busca de sentido. Mas o que me vem à mente, talvez de um dos momentos mais emblemáticos de quando isso acontece, é quando Israel, o povo de Deus é invadido, né? Quando a cidade de Deus, a cidade de Jerusalém é invadida por uma nação estrangeira, esse povo então é exilado, esse povo é levado e um questionamento sobre o poder, a existência, promessas de Deus é colocado em xeque nesses momentos. Como foi para o povo de Israel, para o povo de Deus, a nação eleita, né, experimentar esse vazio e esse desespero? E nesses momentos, o que provocou e trouxe sentido para a vida diante do medo, da desilusão e do caos? Esse episódio que você se refere é um episódio de fato muito importante que gerou uma crise de identidade, um estresse emocional que se prolongou durante centenas de anos. Israel vivia, o reino de Judá, o reino de Israel foi destruído, que era o reino do norte, o reino do sul, Judá,
ele não dava ouvido à lei, nem aos profetas, que chamavam eles de volta à obediência ao Senhor. As décadas foram se passando, até que o caldo entornou e não tinha mais jeito. E aí você tem um episódio muito emblemático que antecedeu essa situação, que foi a conversa do Abacuque com Deus. O Abacuque fazendo perguntas a Deus e o Abacuque não entendendo as respostas que Deus estava dando. E aí os babilônios, eles chegam a Judá, eles tomam o controle do mundo antigo, né, se tornam o poder hegemônico do mundo antigo, chegam a Judá, o reino se rende e depois de uma série de eventos, no ano 586, os babilônios, eles entram na cidade de Jerusalém, eles destroem totalmente a cidade, eles destroem o templo e eles levam o restante do povo exilado para a Babilônia. E aquilo ali gerou um choque, porque eles não conseguiam entender como que Jerusalém tinha sido destruída. Afinal, aquela era a cidade do grande rei. E o templo era a casa de Deus. Como é que Deus deixou aquilo acontecer? Eles vão embora para a Babilônia e eles passam... São 70 anos de exílio, né, na Babilônia, e eles é meio que... A maneira deles enxergarem o mundo dá um bug. O Jeremias precisa escrever para eles e falar para eles, fica firme, vai vivendo sua vida. Então, isso fica muito marcado. Eu acho que um dos livros que mais captura esse momento é o livro de Lamentações, onde Jeremias está refletindo, é como se ele estivesse olhando para um cortejo fúnebre. E o corpo que está passando é o corpo da Jerusalém, que foi morta. Então ele está refletindo sobre a morte da cidade, a destruição de tudo, e tentando fazer sentido daquilo. E ele encontra no centro do livro o sentido, que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E, enfim, o texto continua. O povo volta no ano... a cidade é destruída em 586, o povo volta em 538 para reconstruir o templo. E eles reconstroem o templo em 516, e quando você chega lá na época do Esdras e do Neemias, já 80 anos depois do retorno deles, eles estão confusos ainda. E o Antigo Testamento termina com aquele gosto amargo na boca, do tipo, se nós somos o povo de Deus, por que nós não temos mais rei? Por que a glória de Deus não voltou para o templo? Por que aquele prédio tão pequenininho não chega nem perto do que esse templo era anteriormente? O que vai acontecer com a gente? E aí eles entram naquele processo do período interbíblico, que é um período de tentativa de encontrar uma identidade. Várias vozes dentro de Israel surgem interpretando as escrituras, escrevendo novas reflexões sobre as escrituras, e essas vozes, elas muitas vezes são dissonantes, e tem alguns aspectos que são muito característicos da identidade deles. Eles são um povo eleito de Deus, é isso. Mas fora isso, quando Jesus chega ao mundo, Israel está vivendo essa crise de identidade, essa falta de sentido, essa falta de expectativa. Eles têm expectativas, mas expectativas muito, muito conflitantes, e aí Jesus vem e ele se apresenta e ele dá um novo sentido à história deles. Só que as lideranças... a liderança religiosa da nação, que mantinha o controle espiritual da nação, eles não aceitam aquilo. Então eles matam Jesus. Eles matam o único que podia dar sentido à história deles. E eu acho muito bonito, muito interessante quando Pedro faz o discurso dele em Atos 2, depois quando o Espírito Santo vem sobre a igreja, eles começam a se manifestar, pessoas vêm correndo e ouvir o que está acontecendo. Aí Pedro tem um discurso que ele fala: vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Ou seja, o único que podia dar sentido a vocês mataram. Só que Deus queria tanto que vocês tivessem sentido que ele trouxe ele de volta à vida, e agora vocês podem encontrar sentido nele, porque aqui está o sentido da nossa história. Isso é muito legal. Buscar o sentido da vida, né, Joel, é uma busca da humanidade desde que ela começa a refletir sobre si mesma, né? Qual é o sentido da vida, qual é o sentido da existência. E a gente tem aí na nossa tradição do pensamento ocidental, os nihilistas, o pensamento moderno, jogando a gente para a ausência total de sentido. Então, quando os homens pedem, pessoal, é impossível a gente descobrir o sentido por nós mesmos, então é sinal de que não há sentido, e cabe a gente agora encontrar algum sentido por nós mesmos, né? Sartre vai inaugurar isso e vai marcar profundamente a nosso pensamento moderno. Mas o Felipe trouxe algo para a gente que nos leva a pensar, que ele falou que a cruz é o sentido da existência. De que forma, então, olhar para o Evangelho, olhar para a vida, a obra e tudo que Jesus significa,
dá sentido à existência das coisas, à existência da humanidade, mas à minha própria existência também. Mas eu acho assim que eu creio que o niilismo, como você falou, dando um passo atrás, ele é essa negação do sentido para fora do ser humano, né? Alguma coisa que o explique anterior a ele, exterior e anterior a ele, né? Então, me parece que o Nietzsche está propondo é que nós não temos mais uma força promotora anterior e exterior a nós. Então, nós somos a própria força promotora da realidade e do sentido. Eu acho que é um pouco do que Israel também estava vivendo. Eles queriam ser o seu próprio sentido, a identidade da nação, e o sentido estava fora de Israel. O sentido era maior que Israel. Desde Abraão, a ideia era que quem viesse dali abençoaria as nações, né? Então, acho que a questão da falta de sentido está em não aceitar que existe um sentido fora de nós. E aí eu queria propor uma coisa, que a gente precisa reconhecer, e eu acho que isso que o Evangelho vai nos trazer, que nós somos parte desse caos. Os profetas do Antigo Testamento estão apontando o exílio, estão apontando a desgraça do exílio, estão lamentando pela desgraça do exílio, mas estão dizendo, vocês são culpados. Vocês pecaram contra Deus. Vocês foram levados para lá pelo seu pecado. E a questão não é a guerra que vai acontecer. A questão não é o pai que pode divorciar. A questão é que o ser humano é parte desse problema caótico do mundo. Semana eu estava conversando com uma pessoa que falou assim, estava totalmente desanimada com a vida, porque falou que ela tinha um negócio, e o negócio tinha tudo para dar certo e deu errado. E ela estava culpando Deus. Deus me abandonou, Deus deixou. Estava sem sentido para a vida. E aí eu fui fazendo algumas perguntas sobre as decisões que ela tomou em relação ao negócio dela ao longo do último ano. Só decisão idiota. Só decisão ruim. Não refletia a sabedoria de Deus, nem a decisão de Deus. Aí no final a minha colocação foi, você só fez coisa ruim. E a culpa é de Deus? Investiu mal, comprou errado, fez na hora errada, não. e a culpa é de Deus. Entende? Então a gente precisa, eu acho, reconhecer que esse caos que a gente vive É nosso. é nosso, tem a ver com a gente. O profeta disse, vocês pecaram contra Deus. O niilismo está dizendo, vocês não tem que achar sentido fora de vocês são o próprio sentido. Então nós, que foi o problema de Eva e Adão, lá no jardim, né, do primeiro casal da humanidade. O sentido não é em nosso sentido, está fora, é anterior, é exterior a nós mesmos. Então nós somos o problema desse caos, que eu acho que o Evangelho traz essa mensagem poderosa. Nós somos o próprio caos em alguma medida, né? Por isso somos, como diziam os especialistas, a própria angústia. O Lucas, a mensagem da cruz, então, ela suporta essa resposta, esse sentido para a nossa perda, para o sofrimento, para a incerteza? A gente consegue olhar na cruz e ver nela algum sentido para a existência? Consegue, né? O que Cristo fez por nós foi assumir a nossa posição no mundo caótico para poder nos redimir e nos tirar, né? Nos levar para um mundo restaurado, onde esse caos já não mais impera, né? Se o caos do nosso mundo é moral e tem a ver com o nosso pecado e com as nossas tentativas de autodefinir o nosso propósito e a nossa existência, ele veio mostrar pra gente que existe algo, um amor externo, um Criador que cria e que está disposto a recriar e que ele define o nosso propósito, né? E eu aproximaria o conceito desse propósito muito ao fato de Deus nos ter feito a sua imagem. Ele nos fez para ser representantes visíveis desse Deus que é invisível e estabelecer ou demonstrar o seu governo como subregentes nessa criação, né? A cruz vem reestabelecer esse propósito inicial de sermos imagem de Deus. Por quê? Porque no Evangelho, que envolve ali toda a mensagem do Cristo encarnado, morto e ressurreto, nós somos feitos, conformados à imagem de Cristo, que é a exata expressão do Pai. Então, a mensagem da cruz, a mensagem do Evangelho, é a mensagem da restauração desse propósito inicial, né? Somos feitos em Cristo
aquilo que fomos feitos para ser desde o começo, mas que por conta do pecado a gente não é. Esse assunto de sentido, ele é, assim, passando por um outro nível agora. Eu sempre tive conflitos com isso. Eu sempre fui uma pessoa muito angustiada em relação a isso. E até hoje eu passo pela angústia dessa questão do sentido. A música, se eu pudesse definir a música tema da minha vida, é aquela música do Supertramp, aquela Logical Song, Maravilhosa. que eu ouço várias vezes. A minha filha não Pô, entende sabia por que que você eu gostava ouço de aquela. Supertramp. Precisamos conversar mais sobre esse assunto. E a ideia de, assim, como é que deixa eu começar, né, antes de solucionar o problema. A cruz é o centro, como vocês mencionaram. Mas se ela é o centro, isso significa que você tem o começo e o fim. Ou seja, você encontrou o centro, mas você tem que entender que existe um início e que existe um fim. A coisa começou e um dia ela vai terminar. Como é que eu não pedi para nascer. Os meus pais me tiveram porque eles quiseram. Então eu fui jogado nesse mundo sem o meu consentimento. Mas uma vez que eu estou aqui, eu preciso viver nele. E existem muitas coisas que acontecem ao meu redor, eu não tenho o mínimo controle, eu não sei por que elas acontecem, e elas vão se sucedendo a vida inteira. E aí eu olho o noticiário, aí eu estudo história, e aí eu vou para a literatura em geral, e eu começo a perceber que tem coisas que são profundamente angustiantes. Cara, por que pessoas nascem no mundo em que... Existem pessoas que nascem no mundo que elas não têm um dia de paz na vida. Um dia de paz na vida. A vida delas é uma miséria do início ao fim. Do início ao fim. Elas nunca vão ouvir de Jesus, porque elas não têm a oportunidade de ouvir de Jesus. Elas nunca vão ter um dia de sossego, elas vão morrer da maneira mais trágica do mundo. E você olha para essas coisas e você fala, poxa, eu estou aqui falando de um Deus que criou um mundo e esse mundo é esse caos. Esse mundo é um mundo que... Ele parece mais uma bagunça, um troço sem sentido, do que a criação de um Deus soberano que tem um controle de todas as coisas. Você vai ter que encontrar respostas para isso. Você vai ter que encontrar um meio de solucionar isso no seu coração. Você vai encontrar isso e é inevitável dizer que a fé ela vai ter uma importância, ela vai ter um papel fundamental nisso. A fé é a confiança. Mesmo que aquilo que os seus olhos estão te mostrando queiram dizer diferente, a fé ela vai te dar a convicção de que as coisas foram estabelecidas de um jeito e elas são daquele jeito. O exemplo eu tenho a história da minha avó. A minha avó tem 96 anos. A minha avó, ela conta a história um pouco da vida dela para mim, os fragmentos que eu vou pegando. Ela nasce na pobreza, ela é dada pela família para um homem que já tinha uma família. Ela é criada na pobreza por esse homem que oprime a vida dela, que tem um monte de filhos e maltrata os filhos. Ela, quando cresce, quando ela chega a um determinado ponto, ela já tem uma idade avançada, esse homem tenta fazer algo contra a vida dela, os filhos já são adultos, salvam ela, e o filho mais velho, que foi expulso de casa, que conseguiu fugir e ter bens, volta, resgata ela e leva ela para uma outra cidade, e ela vai viver agora em segurança, separada daquele homem que causou muito mal a ela. E no dia do enterro dele, ele morre com 92, 93 anos. No dia do enterro, a minha avó está chorando do lado do caixão, depois de, sei lá, 30 anos longe dele. E eu pergunto por que ela estava chorando, se ele só fez mal. Vó, por que você estava chorando? Um cara fez tão mal a você. E ela falou assim, Felipe, ele é o pai dos meus filhos. E aí você vai entender a resposta da minha avó, baseada num contexto do que ela viveu. Quando ela era adolescente, ela, por acaso, entre aspas, num ambiente totalmente não possível daquilo acontecer, ela se converte. E ela vive a fé dela debaixo daquele regime de opressão, educando os filhos dela da melhor maneira possível, até o momento em que ela vai ter liberdade para viver a fé dela, estar numa igreja, enfim, educar os filhos que restaram, que já ainda estavam com ela dentro da igreja e tudo. E a fé vai dando sentido à vida dela. A fé em Cristo foi a única coisa que deu sentido à vida da minha avó. E mantém o sentido até os 96 anos de idade. E dessas últimas décadas, ela viu coisas que são difíceis. Neto que morre de leucemia, jovem, filho que está com uma doença terrível, uma situação terrível, que tem tudo para falecer antes dela, e nenhum pai devia ver o filho falecer antes dele. Então,
A história da minha avó, ela me ajuda a perceber isso na minha própria história. Que tem um monte de coisas boas que aconteceram. Na minha vida tem mais coisas boas do que coisas ruins. Mas tem coisas ruins que marcaram. E você vai encontrando sentido na fé. O seguinte, você pega a metanarrativa da Bíblia, a história da Bíblia. Você não pega um pedacinho da Bíblia para dar sentido a ela. Você pega a história inteira, o começo, o meio, o fim. E você vai entender que existe um Deus que estabeleceu as coisas com um propósito e de um jeito. Nós, como o Joel falou, fomos responsáveis por causar o caos nisso aí, mas Deus nunca abriu mão da gente, e mesmo no mundo em que nós tiramos totalmente de nós a capacidade de ver sentido nele, existe um Deus que se estabelece no meio da história e fala, eu sou o sentido da história, eu sou o sentido da sua vida. Eu acho que é daí que a cruz arrebenta com o niilismo. Porque a cruz ela é não só promotora da realidade, resgatadora da realidade, na criação, na recriação, como o Lucas falou, mas ela é sustentadora dessa realidade. Ela sustenta, eu acho que foi a filha do Billy Graham, se eu não me engano, que lá no caos do 11 de setembro, perguntaram para ela onde estava o seu Deus quando isso aconteceu. E acho que foi ela, acho que disse que ela respondeu, o meu Deus estava de braço estendido numa cruz, sustentando tudo isso, né? Permitindo que isso aqui não colocasse tudo fora do plano dele. Então, onde estava Deus quando a avó do Felipe estava sendo oprimida? Estava revelado em Jesus e sustentando a realidade na cruz, porque o fim da avó do Felipe não era aquele caos. O fim da avó do Felipe com a fé em Cristo é a finalidade, é a recriação, é o novo mundo. Por isso que você tem que pensar no início Na metanarrativa. e no fim. Isso. A cruz é o centro, mas a história teve um início e a história terá um fim. Gente, e é por isso que a mensagem da Nova Jerusalém, ela é tão impactante na minha vida, porque um dia tudo vai mudar. Um dia, eu não sofro com dor, mas tem uma angústia existencial. E essa angústia existencial que ela é controlada, é igual remédio de pressão. O que controla a minha angústia espiritual é a minha fé, é a minha devoção a Cristo que dá sentido à história. Mas o Cordeiro foi... rosovastatina espiritual. Isso, mas no final da história, essa angústia será totalmente removida. Mas o Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo para reinar eternamente. Ô Então, Pedro, acho que me parece que o que a gente está levando aqui, esses 2 pontos do Joel e do Felipe, é sensacional. Eu estou refletindo isso aqui agora. Me parece que de todas as explicações... Não, vocês são maravilhosos, viu? Muito Eu gostei do obrigado. que vocês falaram. Muito bom aprender com vocês. Me parece que a única coisa capaz de suportar o sentido da existência, seja negativo quanto positivo, é a cruz. Na cruz, a gente olha para as injustiças do mundo e diz, não era para ser assim, a culpa é nossa, elas estão pagas ali. As injustiças que a avó do Felipe sofreu, as injustiças que nós sofremos, as injustiças que aquelas crianças no meio da guerra agora estão sofrendo e apanhando, elas estão ali. do filho do pai Do divorciado. pai divorciado, do acidente do carro, elas estão pagas, a justiça foi feita ali. Mas, por outro lado, ela seria desesperançosa se ela só desse pra gente uma justiça e uma retribuição. Mas a cruz também nos aponta para como as coisas serão, para a nova vida que ela oferece para a gente. Então ela diz, olha, as coisas não deveriam ser como eram, e agora elas estão pagas, mas há uma nova vida que vai ser, onde todas as coisas serão restauradas. Você acha que, então, diante dessa perspectiva da cruz, é isso que encoraja agora aquela dona de casa que está ali de novo sofrendo com as injustiças da vida, o cara que perdeu o emprego e foi vítima de uma injustiça no trabalho. Isso consegue dar para a gente sentido no meio dos nossos dilemas e sofrimentos sem sentido do nosso dia a dia? Sendo porque a cruz ela é a porta de entrada para a criação das últimas coisas e para o início do fim na história da humanidade. Porque a cruz ela é o que possibilita a ressurreição de Jesus. E a existência da ressurreição é o que dá sustância e base para a nossa esperança. Porque Jesus está vivo, porque Jesus é o primeiro da nova criação, porque o seu corpo é o corpo restaurado e ressurreto. Agora nós temos a garantia de que por estarmos unidos com Ele, nós também viveremos esse mundo e esse corpo restaurado, e não só aqui, mas numa realidade totalmente restaurada. Eu acho que o grande segredo para nós é aprendermos a viver uma espécie de uma terapia do batismo, de novo nas nossas vidas. Você está lendo esse livro, né? Eu li também. Muito bom. A gente precisa aprender a viver uma espécie de uma terapia, de uma aplicação da terapia do batismo na nossa vida. A vida está uma droga, mas eu morri com Jesus e eu ressuscitei com Ele e eu vou ressuscitar de novo no futuro. A vida está muito difícil.
o pecado me assola, o pecado dos outros me assola, mas eu morri com Jesus, eu vou ressuscitar com Ele. Eu já experimento disso um pouco hoje, eu vou experimentar disso numa realidade futura. Então, por causa da ressurreição, nós temos uma esperança renovada, nós temos um vislumbre dessa esperança já no nosso meio hoje, isso já é um aspecto inaugurado da nossa existência. Acho que esse é um elemento importante do cristianismo também. O cristianismo ele não é totalmente futurista. Ele não está esperando que tudo aconteça no futuro. Ele já experimenta dessa realidade transformada hoje. O fato de eu olhar para o pecado e ele me assustar e eu tentar rejeitá-lo, já é a presença dessa nova criação na minha vida hoje. O fato de eu olhar para Deus e querer caminhar em direção a Ele, não para longe dele, já é um pouco dessa esperança de uma nova criação existindo em mim hoje, né? O fato de eu ver Deus curar pessoas, de Deus restaurar casamentos, de Deus trazer resolução para problemas por meio da ação do Espírito e de corações quebrantados, já é uma esperança que já se materializa hoje. Então, essa é a grande beleza para mim da ressurreição, como aquilo que põe em ordem as nossas dores e resolve os nossos dilemas, né? A ressurreição é a garantia de que o que a gente vive hoje não vai ser assim para sempre. Porque a ressurreição foi a garantia de que a morte que Jesus morreu não era para sempre. É mais ou menos quem já teve a experiência de ter um ambiente terrível, um ambiente que não gosta, quer fazer uma reforma, mas não consegue identificar. E contrata um decorador de interiores, um arquiteto, e o arquiteto mostra aquele plano maravilhoso. E você olha assim, cara, isso aqui vai virar isso aqui. A esperança para minha casa. Esperança, ou seja, Jesus ele mostra que isso aqui vai virar isso aqui. Olha que legal. Só que Isso é muito antes legal. disso aqui chegar, ele fala assim, ele vai e transforma a gente naquilo ali. E aí quando a gente caminha nós já somos a reforma de Deus, o edifício reformado por Deus, andando nesse mundo, caminhando para esse edifício E olha, reformado e a final. santificação é o pedreiro na reforma. Olha que beleza. Vai levar um tempo. O espinho na carne, O gente. espinho na Ele Ô, mexe Lucas, com você, pra né? gente encerrar, queria que você trouxesse, fazer uma pergunta para você como encerramento aqui do nosso podcast de hoje. O Pedro trouxe uma expressão muito interessante, ele falou da terapia do batismo, né? A gente relembrar a cruz, olhar para a cruz, a nossa identidade em Cristo que Ele fez por nós. Muito embora nós não somos batizados sozinhos, nós somos batizados para pertencer agora a uma nova comunidade, a pessoas que pertencem e também passaram por essa mesma experiência. Lucas, qual que é o papel da comunidade cristã? Como a gente, como igreja, como batizados em Cristo, podemos ajudar outros nesse processo de reencontrar sentido? O sentido bíblico, o propósito da nossa existência revelado na cruz, tem uma direção que não é para si, né? Ela não é autocentrada. Ela é para Deus e para o próximo. É o amor a Deus e ao próximo. A cruz mostra de maneira muito evidente que o Filho veio, tomou o nosso lugar e se esvaziou, né? Até a morte de cruz. Ele não fez aquilo simplesmente por si. Ele fez aquilo por nós e para a nossa salvação. Ele fez aquilo para que a glória de Deus fosse evidenciada. Então, a direcionalidade do propósito, ela é sempre para o outro, para cima e para o lado, né? Para Deus e para o próximo. E isso é impossível sem a comunidade. Tanto é que quando a gente lê esse texto do esvaziamento de Cristo, lá em Filipenses 2, o tema do capítulo é a unidade da comunidade que vem por meio da humildade. Nós consideramos os interesses dos outros acima dos nossos. Essa vida propositada por Deus, ela é essencialmente comunitária, relacional, e envolve o amor. Porque é no amor que a gente reflete o Deus invisível de maneira mais visível. Muito bom. É isso. Edu, eu queria terminar, acho que só dizendo algo que acho que é importante, né? Se você está ouvindo o nosso podcast hoje, você luta com o sentido da sua vida e você não sabe por que você está aqui. A primeira coisa que você precisa parar de fazer é olhar para dentro. Vai todo mundo te dizer isso. Olha para dentro de você, busca algo em você e tudo mais. Recentemente, os livros do Viktor Frankl ganharam uma nova atenção no meio, na internet, né? A ideia de você fazer terapia pela busca do sentido, encontrar uma razão de existência para explicar o sofrimento, dar conta do sofrimento. Esse é o movimento mais desesperador que você pode fazer. Quanto mais para dentro você olhar, mais desesperado você vai ficar.
Porque se Jesus não transformou você, quanto mais para dentro você olhar, mais trevas você vai encontrar. Quanto mais fundo você for no coração, mais escuro é. O coração é um poço profundo. Se a luz de Jesus não brilha lá dentro e transforma e traz sentido de dentro para fora. Então não olhe para dentro de si para encontrar sentido. Também não necessariamente olhe para sua história. Porque talvez você vai olhar para a história dos seus pais, daqueles que vieram atrás de você, achar que você precisa ser e chegar onde eles chegaram. Isso também é desesperador. Porque talvez as condições econômicas do mundo que eles viveram nunca mais vão existir para o nosso mundo. O grande lugar para você encontrar sentido é quando você olha para cima. Quando você encontra e dá de cara com Jesus e vê o plano que Deus tem para a história. Como no final Deus termina todas as coisas. E isso é uma coisa incrível. Eu tenho meditado muito sobre isso porque eu prego agora no segundo semestre Filipenses inteiro na nossa igreja. E o versículo 6 do capítulo 1 está fixado ali na minha mente. Eu volto ele todos os dias. Porque eu estou bem certo de que aquele que começou a boa obra vai completá-la até o dia de Cristo. Deus nunca deixa por inacabado aquilo que Deus começa. Então, às vezes, a minha falta de sentido na vida, ela tá ali porque parece que as coisas deram errado ou porque eu nunca vou chegar a algum lugar. Mas eu tenho um Deus que sempre termina aquilo que ele começa. Então, se hoje eu aparentemente dei errado, eu tenho a certeza de que se eu continuar errado por 70 anos, quando eu me encontrar com Cristo, no dia de Cristo, eu vou ser perfeitamente o que Deus sempre planejou para que eu fosse. E isso me enche de esperança. Deus sempre termina o que Deus começa. Um texto aqui eu estava me lembrando quando o Pedro falava, quando a gente expôs Tiago lá na igreja, eu me lembrei disso agora. Ele fala lá no capítulo 5, né, o Tiago, sobre a paciência no meio do sofrimento, e ele põe uma figura do agricultor, e ele fala, vejam como o agricultor aguarda que a terra produza preciosa colheita, e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Porque o plantio depende das estações, né? Então, assim, eu gosto de pensar nessa figura do cara que jogou a semente, sentou e falou, o que eu fiz eu podia fazer. O que eu podia fazer eu fiz. Agora eu tenho que esperar. Então, daqui até lá eu tenho que esperar. Enquanto a gente espera, eu falo isso muito lá na Revive, né? Espere com a gente. A gente cuida de você. Né? Então, acho que a igreja é esse lugar. Você plantou. Né? No caso, Jesus plantou em nós esperança, fé, né? Amor. E a gente tem que sentar e esperar que as estações se deem. Esse novo mundo, essa recriação, vai chegar. Mas enquanto não É chega... interessante que Paulo usa a metáfora do frutificar para esse novo mundo, né? Os primeiros frutos da nova criação é quando chegar o tempo da colheita da eternidade. Eu acho que esse é o nosso desafio. Daqui até lá, espera com a gente. Isso aí. A gente cuida de você. Chora com os que choram, né? E a gente espera com você. Muito bom. Você que está ouvindo agora esse episódio, se ele chegou até você em um momento de dor e de angústia, de falta de sentido, lembre que o evangelho é isso, a dor é real, a angústia é real, a dor também, ela dói, ela sente. Mas o evangelho nos lembra que na cruz, no momento mais escuro e caótico da história, ali Deus estava escrevendo uma história de salvação. Né? Encontrar significado e sentido, às vezes, não é ter todas as respostas, como o Felipe nos lembrou, mas é em quem a gente confia no meio da confusão, de que ele começou a boa obra. O problema não é chorar, é chorar no colo de quem, né? É isso aí. É isso, amigos. Obrigado mais uma vez por você ter acompanhado a gente até aqui. Obrigado pela Rádio Mídia que nos recebe aqui tão gentilmente, cuida tão bem da gente. É muito bom poder desfrutar da amizade de vocês. A gente se vê por aí. Um abraço. Amém. Valeu. Valeu.